fundamentalmente assim, nós não somos positivos, né? Nós somos negativos, nós somos pessimistas, nós não gostamos das coisas que estão acontecendo quando a gente não as aceita, né? Que é muito comum, né? A gente não aceita, a gente fica frustrado, a gente fica com raiva, a gente imagina mil coisas, fica com medo, aí a gente se trava e fica negativo, né? Fica mal. E o que eu tenho visto muito, o que eu tenho trabalhado muito em mim também é a questão desse positivismo vir de dentro para fora mesmo, né? Vir da nossa possibilidade interna de entender e aceitar mais que meio que tudo que a gente vive no mundo, de alguma forma a gente atraiu aquilo, a gente está buscando aquilo, mesmo que seja inconsciente, que na maioria das vezes as coisas ruins são inconscientes, que ninguém conscientemente vai querer uma situação difícil na vida, lógico, né? Mas, e que muitas vezes eu acho isso, sabe? Quando a gente não tem o que a gente quer, quando a gente não consegue fazer o que a gente esperava ou queria, é porque alguma coisa não está pronta ainda dentro da gente. O nosso inconsciente está lá, bloqueando, fazendo com que a gente não passe por aquela situação, porque tem alguma coisa para amadurecer ainda. Então, não é aceitar tudo e desistir, não é isso. Mas é só prestar um pouco mais atenção quando as pedras aparecem no caminho, né? Porque, de alguma forma, é a gente que coloca essas pedras. Então, por que tá assim? Por que tá difícil? Por que eu tô reagindo tão mal, né? Então, eu acho que a positividade vem muito de dentro para fora. Então, muito mais do que, claro, se abrir, sorrir, fazer coisas bacanas, buscar ajuda, isso é muito importante pra gente ser positivo, mas também é se escutar, né? E se entender, se perdoar, abrir espaço para dizer, puxa, eu errei, ou eu fiz uma coisa errada, ou eu fiz uma coisa que não era desse jeito que era para fazer, mas, puxa, ninguém faz as coisas erradas de propósito, né? Foi como que você conseguiu lidar naquela hora. Então também, respira, se perdoa, pede perdão se for o caso, mas perdoa a você mesmo e abre espaço para as pessoas também entenderem o teu momento e virem, né? Então eu acho que positividade tem a ver com tudo isso. Tem a ver com o externo, né? Com a gente estar aí batalhando, fazendo as coisas, dando risada, tocando para frente, acordando e olhando no espelho e falando, vamos aí. Mas tem muito também de não olhar no espelho, né? De fechar o olho, olhar para dentro e dizer, puxa, o que é isso? Vem cá, isso. Deixa eu te ouvir mais, né? E às vezes compartilhar, às vezes pedir ajuda, às vezes só silenciar, às vezes, enfim, né, se aquietar um pouco para entender. Eu acho que em equipe, né, no coletivo, isso também é muito importante, assim, porque a gente nunca sabe o que a cabeça do outro, né, o inconsciente do outro está esperando, está querendo. Por mais que a gente conheça as pessoas, elas são universos diferentes, né? E às vezes nem elas estão entendendo aquele sentimento, quanto mais a gente que está do lado de fora. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês abrirem esse positivismo de dentro para fora. E saberem que tudo tem um momento perfeito para acontecer. E que as coisas que vocês estão trabalhando aí, com força, com fé, com empenho, às vezes elas não acontecem na hora que vocês querem, mas elas estão sendo trabalhadas lá no inconsciente ou lá em algum outro lugar. E se vocês continuarem com o empenho, elas vão se realizar. Porque o certo é simples e ele vem. Gente, luz para vocês aí nos momentos, na reunião, nos papos, na conexão. Tá? Eu desejo tudo de melhor aí sempre para vocês. Estamos sempre juntas. Contem comigo sempre. Um beijo bem grande.